Meu bom dia a todas as pessoas presentes. Estamos aqui no auditório Desembargador Nelson Ribeiro Alves, no quarto andar da sede do Tribunal de Justiça. Meu nome é Wagner Sinelli, eu sou um homem branco, alto, branco, cabelo grisalho, repartido para o lado, curto, usando óculos redondos, com armação preta, trajando um terno cinza escuro, com uma camisa clara, azul clara, e uma gravata azul com os detalhes quadrados em prateado, prata e preto. Sentado aqui, nessa cadeira preta, com essa parede branca atrás de mim, com o nome do auditório, Desembargador Nelson Ribeiro Alves. Né? Nossos agradecimentos ao tribunal por fornecer essa sala e, desde já, cumprimentando todas as pessoas presentes, especialmente nossas duas palestrantes que gentilmente aceitaram o convite para estarem aqui com a gente, a professora Márcia Nina Bernardes e também a professora Milena Afonso. Né? Hoje vamos falar a palestra sobre Justiça com Perspectiva de Gênero e Raça, 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra meninas e mulheres. Faz parte do nosso ciclo permanente de palestras. Né? Tem pessoal assistindo a gente, tem gente que ainda pode não saber exatamente como funciona. Nós temos no Tribunal de Justiça, todos os tribunais têm o que a gente chama de COGEM, que parece uma abreviatura de Comitê de Gênero, mas não é só isso, né? Porque ele é para prevenção e enfrentamento do assédio moral, assédio sexual e discriminação, qualquer tipo de discriminação, e o CNJ determinou que os tribunais de médio e grande porte tenham não apenas um COGEM, mas dois, o do primeiro grau e do segundo grau. Então, eu estou à frente do COGEM primeiro grau e no COGEM segundo grau, minha colega Patrícia Serra está à frente e deixa já o abraço dela para todos. Hoje ela está em bancas, né? Ela também é professora, ela está em bancas de exame, então ela não está aqui conosco, mas deixou o seu abraço. Né? Então, os COGENs, eles são voltados ao público interno, essas palestras do ciclo permanente de palestra, que a gente trata de assuntos afetos ao COGEN, de interesse do COGEN, inicialmente eram voltadas a só fechada, né? Aí a gente resolveu, vamos abrir. Então, fazemos por isso desse espaço híbrido, para quem quiser vir, pode vir. Todas as pessoas estão convidadas e são muito bem-vindas, porque esses temas são fundamentais. Nossa sociedade, não é só o Brasil, é no mundo, mas o Brasil também faz parte disso, está muito atrasada em muitos temas, em muitos assuntos, e a gente precisa refletir e falar sobre eles. E quando a gente faz um ciclo permanente de palestras tratando desses temas, a gente está trabalhando a prevenção. É muito importante. A gente precisa permanentemente falar disso tudo, né? O dia que o mundo estiver diferente, aí a gente não fala mais desses temas. Aí a gente abole a Lei Maria da Penha, né? Mas no dia que não tiver mais homem matando mulher e tal, que a realidade for outra. Mas a realidade é a nossa matéria-prima e, atento a ela, a gente está aqui fazendo esse evento. E, aliás, desde já, parabéns, né, a todo mundo aí do NAPJUS, dos COGENs, do arquivo, do museu. O Tribunal de Justiça recebeu, está indicado, mas vai receber no dia 17 agora. A turma vai lá receber o prêmio, né, pelas boas práticas na questão de equidade racial. Então, é sinal que a gente não faz as coisas preocupados com o prêmio, mas quando o prêmio vem, a gente aceita de bom grado, porque é um reconhecimento público de que a gente está num bom caminho, né? E essa prática, o que que é? O prêmio foi dado por esses dois eixos que a gente tem, que é prático e teórico, que é o trajeto da Pequena África, a Trilha da Memória. A gente tem feito 3 edições anuais, em maio, pelo dia 25 de maio, que é o Dia da África. Esse ano foi em setembro, a segunda, e a terceira acabou de acontecer, junto com a Caminhada Negra, que é promovida pela AMB, Associação de Magistrados Brasileiros, e repercute nas associações estaduais, no nosso caso, na AMAERJ. Tivemos 80 pessoas, se não mais, eu estava lá também,
E a gente faz aquele trecho saindo ali da Praça 15 para saber da nossa história, né? Para quem a gente às vezes vai para outros lugares, outras cidades, vai para o exterior, participa daquelas walking tours, acha lindo. Essa nossa walking tour aqui é extremamente rica, linda, para a gente saber mais de nós mesmos, né? E o Brasil viveu, lamentavelmente, uma tragédia que foi a escravidão, que durou séculos, né? 3 séculos, quase 4, acabou, foi a última das Américas e, obviamente, há reflexos disso nos dias de hoje. E a gente fala pouco sobre isso, para algumas pessoas parece que não teve, mas teve. E a gente precisa tratar disso o tempo todo, sim, né? Então, dando as boas-vindas aqui à professora Márcia, à professora Milena, como é que quer fazer? Quer você primeiro? Quem primeiro? Acho que sou eu. Você, então tá. Então, eu vou apresentar a professora Márcia e passar a palavra em seguida para ela. Professora Márcia Nina Bernardes é doutora em Direito pela New York University School of Law e mestre em Direito, pela New York University, pode repetir aqui, e pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professora associada no programa de pós-graduação em Direito do Departamento de Direito da PUC-Rio, coordenadora de Diversidade e Inclusão do Departamento de Direito da PUC-Rio, e, para minha grande alegria, eu tive um livro prefaciado pela professora, e sou muito grato. Então, muito bem-vinda, obrigado por estar aqui conosco, com a palavra. Muito obrigada, desembargador Wagner. Muito obrigada por esse convite do COGEM, NAPJUS, para estar aqui hoje, ao lado da Milena, uma pessoa que desenvolve um trabalho tão importante, que eu estou muito interessada em acompanhar. E para falar de um tema tão importante, né? Estamos aqui nos 21 dias de ativismo para o fim da violência doméstica, estamos também em Novembro Negro. E eu fiquei pensando aqui sobre o que é que eu poderia falar, né? E, de fato, eu posso falar daquilo que eu, né, conheço, estou inserida, que é a academia jurídica, né? Então, o papel da academia jurídica nessa discussão, nessa luta, né, contra a violência doméstica, contra o sexismo, de um modo geral, e contra também o racismo. Mas, para falar sobre isso, e eu prometo chegar lá, eu vou me permitir antes fazer uma digressão, né, para a gente entender o lugar, né, de onde essas minhas reflexões vêm, né, para a gente poder, de alguma forma, contextualizar a crítica, a discussão crítica que eu vou falar, que eu vou fazer sobre educação jurídica, tá? Então, eu falo a partir do pensamento decolonial, né? E no pensamento, são muitos, o pensamento decolonial não é uma escola, então há muitos autores e muitas linhas de reflexão que são chamadas de decoloniais, né? Aquelas que me interessam aqui mais diretamente para a conversa de hoje são as que já afirmam que não tem como a gente pensar a decolonialidade sem falar, né, de feminismo, antirracismo, anticlassismo, anticapacitismo. Então, a discussão decolonial ela é necessariamente também uma discussão feminista, antirracista, anticlassista, anticapacitista. Por quê, né? Então, se a gente pensa na visão decolonial, a gente precisa entender como que todo esse arcabouço institucional que dá origem a todas essas mazelas sociais, ele se constitui historicamente, né, numa relação de muita reciprocidade entre todos esses fenômenos, né? Então, a ideia, por exemplo, do patriarca, né, que está por trás da ideia do patriarcado, para falar um pouco mais diretamente sobre a luta feminista, a ideia do patriarca corresponde a esse arquétipo, né, um arquétipo de subjetividade, que é a desse homem, né? Um homem de origem europeia, um homem entendido como sendo viril, assertivo, racional e, portanto, sem nenhuma deficiência, um homem hétero, né? E esse homem que é proprietário e que preside, né, governa sobre suas mulheres, sobre as crianças, sobre seus serviçais, né? Essa ideia de patriarca, ela funciona como esse arquétipo de sociabilidade que até hoje, né,
explica grande parte das nossas interações sociais nesse mundo contemporâneo, né? Então, algumas das premissas de praticamente todos os autores decoloniais têm a ver justamente com essa formação do que a gente hoje poderia chamar de Estado contemporâneo, Estado moderno, né? Então, o grupo de estudos Modernidade e Colonialidade, por exemplo, além de destacar aquela já conhecida relação entre Estado de Direito e capitalismo, né, vai afirmar também uma relação de co-originalidade e de co-constitucionalidade entre a modernidade e a colonialidade, né? Então, diversas linhas teóricas vão mostrar, né, que o surgimento do Estado de Direito veio junto com o surgimento do capitalismo, em torno daquela ideia de autonomia privada, né? Autonomia privada como o alicerce principal do pensamento econômico e a autonomia privada como também o grande alicerce de todo esse aparato institucional que a gente veio chamar de Estado de Direito. Se a gente for por uma linha marxista, o Estado de Direito funciona justamente como o arcabouço ideológico que vai legitimar o modo de produção capitalista, né? Essa ideia da meritocracia, essa ideia do esforço individual como sendo, né, o grande motor para a mobilidade social. Então, essa é uma discussão conhecida e, enfim, não vou me alongar muito aqui. Mas o que eu queria destacar é que tanto o capitalismo quanto o Estado de Direito se constituem no período histórico, que é também um período, né, da empreitada colonial, é um período também da expansão colonial, né? Então, o próprio capitalismo é essa verve expansionista, essa necessidade de conquista de novos territórios, né? Então, a ideia de colonialidade ela sustentou, em grande medida, a formação do Estado moderno. Quando a gente fala de Estado moderno, também, doutrina, teoria do Estado, enfim, teoria política, a gente fala também dessa forma de organização política que está organizada em torno dessas duas grandes instituições. De um lado, o Estado de Direito, do outro lado, a economia de mercado, né? E o pensamento decolonial vai inserir também aí a ideia da colonialidade. Então, a colonialidade não é apenas, a gente citar aqui Mignolo e Quijano, dois autores importantes desse pensamento, não é apenas o momento histórico de expansão, né, do capitalismo e de conquista aí de territórios, mas é também um modo, né, de funcionamento do poder, né, do poder que se estabelece né, de forma na política, na economia, na religião, na moral, nos costumes, né, e que vai gerar toda uma forma de sociabilidade que afeta não apenas as nossas relações de poder, mais estritamente falando, mas também a nossa capacidade de conhecimento, né? A afirmação dessa colonialidade de saber é um tema bastante importante, muito interessante, que permite que a gente entenda a discussão sobre racismo estrutural, por exemplo, racismo epistêmico em um outro nível, né? Então, os saberes são classificados e hierarquizados a partir de uma matriz europeia. Então, a empreitada colonial acompanhada daquilo que o Henrique Dussel vai chamar, né, do genocídio cultural de diferentes povos, né, do epistemicídio de diferentes povos. E isso também tem como corolário a afirmação de classificações de corpos e de seres e de pessoas, né? Então, os corpos que não correspondem a esse mundo europeu, a essa matriz europeia, também são classificados numa gradação aí de hierarquias de humanidades que permanece. Então, essa colonialidade não ficou no passado, ela é permanente, né? E um dos elementos chaves também para a gente poder entender é a ideia de racismo e a própria ideia de gênero. Então, a clivagem fundamental que vai permitir que a gente consiga entender como é que o capitalismo, né, como forma de organização brutal que foi, né, como forma de exercício de poder e de violência brutal sobre corpos como foi, né, que permite a gente entender a própria escravidão, é a ideia de racismo. Então, racismo é que vai marcar essa dicotomia fundamental e estruturante do pensamento da empreitada colonial, da colonialidade, da forma de organização social associada à colonialidade, né? E vai marcar os humanos e os não humanos, né? Então, o racismo é essa clivagem, cria essa clivagem fundamental que permite todos esses processos de hierarquização.
E o gênero também, aí citando uma autora bastante importante para quem está estudando pensamento decolonial e está interessado nas questões de feminismo, né, a Maria Lugones, o gênero também passa a ser, assim como a raça, uma outra também é um outro artefato, né, europeu bastante importante para a gente produzir essas classificações. Então, aqueles seres que eram considerados não humanos, né, o seu processo de domesticação passa pela afirmação bastante violenta do gênero, né? Então, aqueles não humanos que são considerados machos e fêmeas, precisam ser convertidos em homens e mulheres, mas com, ao mesmo tempo, já um destino, né, bastante selado da impossibilidade de se tornarem homens e mulheres plenos. Enfim, então eu vou criando toda uma categoria, um processo de hierarquização entre esses sujeitos que explicam grande parte do que que explicam, na verdade, as nossas relações contemporâneas. É bastante importante a gente entender que essas discussões não são discussões do passado, são discussões do presente, para a gente entender como que a gente continua reproduzindo e afirmando, né, o racismo de diferentes modos. E hoje eu vou pensar, principalmente, não apenas no racismo estrutural, mas vou falar também desse racismo e do sexismo epistêmico, né? Então, voltando aqui para minha, antes de chegar na educação, a gente queria estabelecer essa premissa aqui básica, né? O Estado de Direito, então, surge nesse mesmo balaio histórico que criou essas mazelas, o racismo, o sexismo, né? O capacitismo. O Estado de Direito, afirmo eu aqui como premissa, é parte do problema que precisamos enfrentar, né? E isso é uma constatação que não é muito fácil da gente fazer, principalmente para nós que estamos atuando aqui no sistema de justiça, né? Para a gente que trabalha com direito. A nossa autocompreensão, né, enquanto atores sociais, é a de que estamos aqui em nome da civilização, né? Porque toda a ideia de construção do Estado de Direito também foi associada à ideia do processo civilizatório, né? O Estado de Direito é o que nos distingue da barbárie, né? A afirmação do Estado de Direito seria algo essencial à afirmação da civilização. Então, nós que somos agentes da civilização, temos muita dificuldade em nos reconhecermos como agentes da barbárie, né? Como temos muita dificuldade em nos reconhecermos como sujeitos, né, reprodutores dessas violências que muitas vezes dizemos que combatemos, né? Então, sempre que eu vou falar sobre esse assunto, eu trago aqui, eu parafraseio um colega meu da UERJ, o professor José Ricardo Ferreira, que em um certo momento explicou isso da seguinte maneira, que me parece bastante clara, né? Ele diz que algo que foi feito para não dar certo, quando não dá certo, dá certo, né? Então, o Estado de Direito ele foi feito para servir a essa ordem hierárquica. Ele não foi feito para promover, né, aquilo que enuncia estar fazendo. São os mesmos processos sociais, são os mesmos atores, né, que guiam esses processos sociais. Então, é importante a gente, a partir dessa constatação, né, de que o Estado de Direito não foi feito para suprir os problemas que ele mesmo, de algum modo, gerencia, né? Então, já estou aqui adiantando um pouco também um argumento meu, o Estado de Direito gerencia problemas que ele explicitamente anuncia combater, né? A gente precisa repensar esse Estado de Direito, né? Porque, ao mesmo tempo, o que a gente faz a partir dessa constatação? Não dá para a gente simplesmente sugerir a retirada do Estado de Direito, né? Criou-se essa confusão, o Estado de Direito agora, então tá, eu sou parte do problema, eu vou sair desse cenário. Isso não é uma opção, né? A gente precisa, então, repensar esse Estado de Direito a partir desse reconhecimento, né, desse papel do Estado de Direito como promotor da violência. Então, esse argumento é um argumento bastante diferente daquele que fala da omissão do Estado de Direito. Então, a gente, num pensamento de uma matriz mais liberal ortodoxa, a gente vai dizer que os problemas sociais que geram violência, eles decorrem da omissão do Estado de Direito. À luz dessas premissas que eu estou enunciando, não é isso,
né? Não é um problema da omissão, da efetividade do Estado de Direito, é um problema do próprio design do Estado de Direito. É o Estado de Direito agindo, é o Estado de Direito fazendo o que ele foi criado para fazer. É bastante forte, né? Se eu pegar alguns autores que eu tenho usado bastante, que estão associados ao grupo de estudos subalternos, que é um pessoal, né, que tem proximidade com o pensamento colonial, a gente vai falar bastante da ideia de hegemonia, o Estado de Direito como uma instituição hegemônica. E nós aqui, né, que gravitamos em torno do papel do judiciário como parte dessa engrenagem hegemônica. Então, falar do sistema de justiça como uma instituição hegemônica. O que significa ser hegemônico, né? Vou recuperar aqui a Gayatri Spivak para falar da ideia de hegemonia como uma ordem, né, que estabelece uma gramática, que estabelece um logos, que cria, né, uma inteligibilidade do real que é moldada a partir daquele arquétipo que eu tinha mencionado, né? Aquele arquétipo lá do patriarca é o arquétipo da sociabilidade e é o arquétipo do próprio sujeito de direito. A partir desse molde que a gente pensa o funcionamento, que a gente cria o funcionamento de tudo que é hegemônico, né? Esse é o arquétipo hegemônico. Então, o sujeito de direito, ele é também esse sujeito hegemônico. Ao reconhecer isso, a gente pensa nos problemas das políticas públicas e das normas jurídicas de uma maneira também que não é meramente o problema da efetividade, né? Como é que tradicionalmente o problema de raça e gênero aparece na discussão de política pública? Temos uma lei interessante, mas ela tem um problema na sua aplicação. É um problema de efetividade da norma. O que eu estou sugerindo aqui é que não é um problema de efetividade da norma, é um problema do desenho da norma. Então, por exemplo, preciso afirmar isso assim claramente para não ser mal compreendida, sou uma super defensora da Lei Maria da Penha. Acho uma lei muitíssimo importante, acho que ela mudou os rumos da discussão e da atuação social, institucional no Brasil sobre violência doméstica. Ela catapultou a nossa compreensão sobre o tema, né, para um nível que é infinitamente mais sofisticado do que era antes disso, permitiu visibilidade, mas não é infalível essa norma. É uma norma cheia de problemas também, que decorrem, em grande medida, desse molde. O molde do sujeito de direito da Maria da Penha não é a mulher negra, de periferia, pobre, né? O molde desse sujeito de direito é a da mulher que é mais próxima desse arquétipo, né? Que é a mulher branca, de classe média, né? Minimamente proprietária. E isso gera algumas das dificuldades da sua aplicação. Essa não é uma crítica minha, né? Obviamente, estou aqui apoiada nas análises de pessoas como Ana Flausina, Tula Pires, enfim, que vem fazendo sobre não apenas violência doméstica, mas sobre o Estado de Direito de um modo geral. Tá? Então, essa ideia de hegemonia diz respeito a quem tem, a partir de onde, né? Qual é o referencial da inteligibilidade do real, né? E isso significa também dizer quem é que é ouvido, quem é que é capaz de enunciar coisas de modo a gerar algum tipo de repercussão institucional. Para Gayatri Spivak, a ideia de agência diz respeito justamente a essa capacidade de falar e isso gerar algum tipo de repercussão. Não necessariamente gerar concordância, mas gerar repercussão, né? Você falar e as pessoas reconhecerem, tem alguém falando ali alguma coisa, deixa eu ouvir o que é e pensar a respeito, concordo, não concordo, está certo, está mais ou menos certo, é errado, né? Levar em consideração seriamente. E nas instituições hegemônicas, aqueles que não participam ali, né, desse domínio social, aqueles que o pensamento a que eu estou me referindo, de Gayatri Spivak, que outros do grupo de estudos subalternos vão chamar de subalternos, justamente, a agência é negada. Então, por definição, para Spivak, as pessoas que estão fora das redes de comunicação, as pessoas a quem a agência é negada são subalternos. Isso é uma posição social, isso não é uma característica coletiva ou individual, né? Ninguém tem como atributo pessoal ser subalterno. Isso é uma posição social fabricada hegemonicamente, né?
Isso significa que essa pessoa, aí ela tem um texto muito famoso, né, o título é uma pergunta: pode o subalterno falar? E a resposta dela é não. E muita gente ficou muito incomodada com essa resposta dela, como se ela estivesse negando, né, potência ao sujeito subalterno. O ponto da Spivak não é esse. O ponto da Spivak é que, para qualquer ato de fala, e ela é uma linguista, é necessário que haja escuta. É necessário que haja, né, um interlocutor, alguém que está ali ouvindo. E com relação ao subalterno, esse ato de fala não se completa porque não há essa interlocução. Né? Esse subalterno não consegue falar de modo a repercutir institucionalmente, socialmente. Se a gente pega uma série de análises, né, que vêm sendo feitas de processos judiciais, por exemplo, isso é desenhado. Eu faço referência aqui a uma obra que eu sempre cito, que é da Luciana Costa Fernandes, que ela analisou 15 processos de 15 operações policiais em favelas no Rio de Janeiro, no âmbito da guerra ao tráfico, e é absolutamente chocante como provas desaparecem nas promoções do Ministério Público e da magistratura. As pessoas falam, isso não repercute. Não repercute testemunho, isso vai desaparecendo através de diferentes processos. Né? Então, isso foi, a análise dela é muito além disso, mas isso também é um ponto importante dessa pesquisa que ela fez. Existe uma autora argentina chamada Carida Vidaseca, que usa o Ranajit Gurra, que é um indiano do estudo de subalternos, para falar da teoria das vozes. E ela vai falando em processos judiciais, né? E ela vai falando desse processo em que certas vozes são sufocadas, são silenciadas, e outras vozes se apresentam com uma altíssima intensidade, de forma hegemônica, né? Então, essa discussão é uma discussão bastante importante, que vem sendo feita no âmbito do dia a dia do sistema de justiça, também muito pelo pessoal que está discutindo injustiça epistêmica, né? E que fala da injustiça hermenêutica e da injustiça testemunhal, por exemplo, né? A hermenêutica diz respeito a essa inexistência de um vocabulário que possa dar visibilidade a certas formas de violência. Então, os movimentos sociais precisam criar esse vocabulário. Um deles, por exemplo, é a violência doméstica, né? Para a gente poder desnaturalizar certas relações sociais e ver que elas são violentas, né? Enxergar a violência que existe ali. Então, a injustiça hermenêutica diz respeito a essa ausência de vocabulário para falar de certas práticas sociais que são naturalizadas, né? Práticas sociais violentas. E a injustiça testemunhal fala bem disso que eu acabo de mencionar. Fala dessa distribuição da credibilidade em processos sociais, né? Então, a distribuição da credibilidade do relato da vítima, a distribuição da credibilidade de uma mulher num processo de alienação parental, enfim, isso tudo tem bastante a ver com essa discussão aqui que eu estou sugerindo a partir de Gayatri Spivak também sobre a ideia de agência. Então, diante desse cenário, aqueles que ocupam posições hegemônicas precisam, né, se entendem como agentes de promoção de justiça, né, que é o que a gente se reconhece aqui no meio jurídico, a gente precisa pensar qual é o nosso papel, né? Então, existe uma discussão também muito disseminada, tanto na discussão antirracista quanto na discussão antissexista, que é a da epistemologia situada, né? Que vai afirmar que a nossa capacidade de conhecer o mundo é localizada socialmente. Né? A gente não conhece em abstrato, a gente conhece a partir de um certo ângulo. Né? A discussão de perspectiva de gênero, perspectiva de raça, tem a ver com isso. Eu conheço a partir de um certo ângulo. Vou citar aqui uma outra autora importante para essa discussão, que é a Donna Haraway, e ela diz que o conhecimento não é nem universal e nem relativo, o conhecimento é parcial. Eu só enxergo aquilo que eu sou capaz de enxergar do ângulo que eu estou submetido. Né? Eu preciso, né, a partir desse ângulo, ter todas as cautelas para produzir um conhecimento rigoroso. Então, não conhecimento situado não é a mesma coisa que opinião, né, subjetiva, cada um tem a sua. Opinião, cada um tem a sua, sim, mas para ser conhecimento é preciso que isso passe por uma série de processos metodológicos que vão conferir confiabilidade a essa opinião e transformá-la em conhecimento. Então, o conhecimento situado também é um conhecimento que precisa passar por esses testes, né? Então, a gente não está diante realmente da discussão do relativismo nem do universalismo. Por que eu estou trazendo isso? Porque se a gente associa isso à discussão sobre hegemonia,
precisamos reconhecer que aqueles que ocupam posições hegemônicas socialmente acessam a realidade a partir de um certo ângulo que é bastante diferente daqueles que ocupam posições subalternizadas, né? E são capazes de conhecer de forma limitada e parcial, sempre. E precisamos assumir responsabilidade por aquilo que conhecemos, né? E aquilo que difundimos. Então, qual é o papel do ator hegemônico, né? Se ele pretende lutar contra a hegemonia? A Spilker vai dizer que não é nunca dar a voz ao subalterno, né? A gente não tem que falar por ninguém. Segundo ela, a gente precisa trabalhar para acabar com as condições produtoras da subalternidade e reprodutoras da hegemonia, né? E aí eu acho que entra a importância da educação jurídica. Como é que está meu tempo aqui, Wagner? Tem... Estamos... Olha, quanto tempo? Democracia. Mais uns 10 minutos? Of course. Ótimo, então tá. Obrigada. Então tem mais 10 minutos. 12. Obrigada. Tá. Em 10 minutos. Quero ouvir a Milena. Trabalhar vai ter tempo igual ou maior. Trabalhar contra as condições produtoras de hegemonia, isso, e produtoras também de subalternização, né? O que isso significa? Significa transformação institucional, né? Radical, se possível, né? Significa trabalhar para criar o que a Spivak chama de infraestrutura de escuta. Significa trabalhar para permitir, né, a agência desses sujeitos que são subalternizados, fazer com que suas vozes repercutam. Então, em grande medida, significa ceder um pouco dessa posição de privilégio, que não tem nada a ver com meritocracia, mas que faz com que certas vozes sejam ampliadas apenas por corresponderem, né, a uma certa posição social. Então, alguns sujeitos falam com uma capacidade de serem ouvidos que é desproporcional, né, em relação a outros sujeitos. Isso gera responsabilidade, né? Uma delas, então, é usar a sua voz bem. A segunda, talvez mais importante, é abrir espaço para outras vozes, para que possam falar com condições de repercutir, né? E saber sobre que temas eu sou capaz de falar, a partir da minha posição social, da minha perspectiva, eu sou capaz de falar com propriedade, e que temas eu não sou capaz de falar com propriedade, né? Então, isso também se relaciona à discussão sobre protagonistas e aliados das lutas sociais, né? Qual o papel do aliado na luta social, qual o papel do protagonista. Isso tem a ver com a luta, né, de participação de pessoas brancas na luta antirracista, participação de homens na luta feminista. Qual é o papel de cada um deles, né? Claramente, o papel de pessoa é pensar sobre os seus privilégios, em grande medida, abrir mão, em grande medida, né, e permitir essa repercussão, permitir a agência, né? Não é conferir a agência, é permitir, é parar de atrapalhar, né? Parar de atrapalhar. Então, acho que 2 pontos importantes nesse processo, e aí chegando, né, bem mais próximo da minha prática, né, que tem a ver com educação jurídica, é a gente pensar que a gente costuma criticar muito o judiciário, né? E acho importante que o judiciário seja criticado, mas é muito importante a gente criticar a academia jurídica também, que é quem forma, né? Quem vai depois para o judiciário e para as demais instituições, né? Para o sistema de justiça de um modo geral. Então, eu participo daqueles que afirmam, né? Fazem essa afirmação dura de que o sistema de justiça é um problema, ele é mais parte do problema do que parte da solução, está aprendendo minimamente, né, em alguns momentos, a tentar ser parte da solução. Mas quem é que forma esse pessoal? A academia, né? Somos nós aqui. E, então, nesse sentido, acho importante fazer a reflexão sobre esse lugar que eu ocupo. E aí, na minha prática pessoal, né, 2 caminhos que eu venho tentando percorrer. Um é justamente a transformação institucional para prevenção do assédio sexual, moral e de todas as formas de discriminação na universidade, né? Eu faço parte da coordenação de diversidade e inclusão do Departamento de Direito da PUC-Rio. E o outro diz respeito a práticas pedagógicas de ensino jurídico,
né, de ensino jurídico que não seja reprodutor dessa lógica de hegemonia, né? E aí eu queria falar em especial dessa prática pedagógica que tem sido a reescrita de sentenças judiciais, né? Então, existe um projeto feminista de reescrita de decisões que já passou por diferentes países, a versão brasileira desde 2006, que foi a primeira edição lá no Canadá, e a versão brasileira começa no Brasil, a versão brasileira começa no Brasil, ótimo. A versão brasileira começou, né, a se organizar de forma mais volumosa durante a pandemia, né, e a partir da coordenação da professora Fabiana Severi, mas diversas de nós já trabalhavam com a discussão de reescrita também. E houve a produção de um grande livro sobre reescrita de sentença, com uma parte de discussões metodológicas, epistemológicas sobre, né, essa atividade, e uma parte com sentenças reescritas propriamente, né? E esse movimento ocorre simultaneamente ao movimento de elaboração dos protocolos do CNJ para julgamento em perspectiva feminista e antirracista. Epistemicamente, essas duas iniciativas são muito próximas, né? A do protocolo e a da reescrita de sentença. O protocolo tem como objetivo permitir a escrita de sentenças que seja de uma forma, né, mais produtora de igualdade, né, verdadeiramente. Então, essas práticas, enfim, tem uma série de considerações bastante importantes do ponto de vista epistêmico e metodológico, né, que tem a ver com a ideia de imparcialidade, que tem a ver com a ideia, né, da separação de poderes, enfim, já adiantando algumas críticas que esses projetos recebem de autores, né, homens, né, que afirmam que seriam práticas de ativismo judicial, prática que feririam a imparcialidade, enfim. Não vou ter tempo de discorrer sobre isso aqui, a professora Fabiana tem um livrão sobre isso muito interessante, e vou aqui só assumir, né, essa tese. A tese é de que a perspectiva antirracista, a perspectiva antissexista em um mundo patriarcal, ela é asseguradora da imparcialidade judicial, né? Ela não fere a ideia de imparcialidade, ela assegura a ideia de imparcialidade. Existe uma ideia de uma objetividade que só pode ser atingida se a gente traz para dentro do processo as desigualdades estruturais que de fato existem na realidade. E eu preciso trazer isso para o processo de uma forma metodologicamente rigorosa, e esses projetos, né, eles têm essa intenção de permitir, né, uma capacidade de lidar com a desigualdade estrutural a partir desses princípios, né, que sem colisão necessariamente com os princípios que estruturam a própria atividade jurisdicional de forma estrita, mas a própria hermenêutica jurídica de forma mais ampla, né? Todos aqueles que atuam com o direito são afetados por essas propostas. Então, a ideia de reescrita é um exercício nesse sentido, vem sendo praticado por diferentes pessoas, né? De início, esse projeto reuniu acadêmicas de diferentes partes do país, que atuam em diferentes áreas do direito. A gente tem uma rede bastante intensa e bastante, né, produtiva, mas essa ideia da reescrita também está, por exemplo, sendo utilizada em algumas escolas de magistratura, também está sendo utilizada em alguns cursos de graduação, então ela está se estendendo por aí afora. E eu vou antecipar aqui, mais do que falar só sobre ela também, porque isso é uma palestra específica, eu queria antecipar, à luz da discussão sobre a hegemonia, riscos que essas empreitadas assumem, né? E o grande risco é desconsiderar as formas de operação da hegemonia. A hegemonia está sempre se reinventando. Né, a hegemonia é uma coisa esperta, senão não tinha durado tanto tempo. Existe sempre o perigo da apropriação hegemônica dessas estratégias que são produzidas por autores subalternos. Isso é permanente, né? E a apropriação, nesse sentido aqui, poderia produzir alguma coisa que Carina Vidaseca chama de, não só ela, chama de salvacionismo jurídico. Salvacionismo jurídico é um problema grave, é um problema que traduziria mais uma forma de violência epistêmica, né? Que é eu vestir aqui o chapéu de salvador das minorias e resolver de novo falar por elas, né? Então, a partir de um protocolo com perspectiva de gênero, eu me isento da minha responsabilidade pessoal como um ator que está numa posição hegemônica, seja no judiciário, seja na academia jurídica, e começa a produzir
perspectivas de gênero sem, de fato, a presença dessas mulheres ali, né? Sem, de fato, estar assegurando a agência dessas mulheres. Então, isso é bastante importante da gente lembrar, né? Que sem a presença, sem a agência daqueles atores sociais que a gente diz representar, a gente está, de novo, reproduzindo hegemonia, mesmo quando acha que está agindo de forma feminista e antirracista. Então, vou encerrar por aqui. Eu queria ouvir a nossa querida Milena, agradecer de novo pela oportunidade e estou à disposição aqui para qualquer conversa ao final. Muito Obrigada. bem. Obrigado, professora Márcia. Informo que a gente tem na plataforma, mais o YouTube, no YouTube menos pessoas, mas 42 pessoas assistindo a gente. Geralmente é assim mesmo, né? É mais pessoas online do que aqui presencialmente, né? Escutamos a professora Márcia com tanta informação e vamos escutar agora a professora Milena Afonso, que é doutoranda em Direito pela PUC-Rio, mestra em Direito pela UERJ. É uma advogada na linha de frente dos direitos humanos há mais de 10 anos, com atuação prioritária voltada para a garantia da cidadania, dignidade e humanidade das populações racializadas, faveladas, vítimas da violência do Estado, mulheres, LGBTQIA+, mestre em Direito, já falei, doutorando, integrante do Direito em Português, grupo de pesquisa em estudos ladino-americanos e afrodiaspóricos, estudiosa e pesquisadora em Direito e Relações Raciais, Violência Política, Epistemologias Negras Emancipatórias e Sistema de Justiça, a partir das gramáticas negras de direitos, coordenadora do Programa de Direito à Vida e Segurança Pública no Observatório de Favelas. Obrigado. Com a palavra. Obrigada. Bom dia a todas, todos e todes. Essa mini bio está uma grande bio, né? Obrigada, desembargador Wagner, obrigada ao Cogens, a Napjus, a Luísa, a Babi, a Alessandra, toda a equipe. É uma felicidade estar aqui do lado da professora Márcia. É sempre um aprendizado, né? Márcia é minha professora no doutorado, então sempre tenho a aprender, acabei de aprender um monte de coisas e feliz por a gente compartilhar de muitas elaborações, de pensamentos, de caminhos. Eu agradeço mesmo o convite, a possibilidade de partilhar aqui algumas das minhas ideias para reencantar o mundo, que tem a ver com a radicalização da humanidade negra. A gente acabou de falar aqui o quanto é difícil pensar na perspectiva do radical, né? Eu sei que é ousado e extremamente difícil, mas é um caminho que vem sendo pavimentado por muitas mulheres antes de mim, e eu que estou pegando aí um pedacinho para seguir adiante. Eu quero, nessa fala, compartilhar um pouco dos meus acúmulos, né, que vem se transformando em um conjunto de ferramentas teóricas, políticas e analíticas muito fundamentais para a minha atuação. Elas apresentam um caminho para mim para ampliar horizontes, possibilidades de entender os fenômenos que estruturam especialmente o sistema de justiça, que atravessam o sistema de justiça, e as formas de pensar sobre como fazer e como transformar. Essas elaborações que eu trago aqui um pouco hoje para partilhar, elas vêm dos longos anos de atuação que eu tenho na linha de frente dos direitos humanos, no enfrentamento das violações de direitos. Eu ocupei espaços institucionais diversos, então, a partir disso, fui formulando muito na ponta formas de fazer também, formas de fazer o direito e de pensar o sistema de justiça e o fazer justiça de um outro lugar. Eu ali coordenei a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro por um tempo, depois trabalhei e trabalho ainda com segurança pública diretamente nos territórios periféricos e favelados, durante um tempo na Rede da Maré, que é uma organização da sociedade civil, e hoje eu coordeno o Programa de Direito à Vida e Segurança Pública do Observatório de Favelas. Então, isso também, né, é parte e se combina com a minha trajetória junto aos movimentos sociais, né, que me permitiram um olhar mais sensível, uma escuta mais atenta às demandas dos sujeitos, daquelas sujeitas e dos sujeitos que estão diretamente afetados, especialmente pelas barreiras de acesso a direitos. É muito a partir desses saberes que eu trago, desses lugares que eu apreendo nessa troca, que eu desenvolvo as minhas ferramentas de análise, especialmente
na pesquisa empírica de direito, né, em direito, já no mestrado e hoje no doutorado. Eu falo a partir desse lugar que não tem nenhuma pretensão de ser totalizante, muito pelo contrário, né, ele demarca muito a minha trajetória, o meu lugar profissional, meu lugar acadêmico, meu lugar político, de militante. E acho que isso tudo se relaciona de alguma forma e de muitas maneiras, na verdade, com o tema dessa mesa, com os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas, né? Que não à toa toca esse período do 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, né? No Novembro Negro, que vai até ali passa também pelo 10 de dezembro, né? Que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, é esse período que certamente é dedicado à denúncia e que é importante que sejam feitas, mas que não só, porque é um momento de reafirmação, de avanço das lutas históricas, é um chamado à construção e à continuidade de agendas muito transformadoras. E eu acho que, nesse sentido, né, pensar a justiça e a sua intersecção com raça, com gênero, é uma chave de compreensão incontornável para produzir os enfrentamentos que a gente quer e precisa para as violências de gênero, para as violências de raça, né, para o racismo, é, estruturalmente. Então, é um convite um pouco para a gente olhar para o gênero e para a raça, além da ideia de meros recortes, né? Eu quero trazer aqui um pouco de caminhos, de propostas para a gente conseguir pensar junto e partilhar outras formas de olhar para a raça, e articulada com o gênero sempre. Então, pensar um pouco nessa chave de compreensão segundo a qual, né, gênero e raça estão intrinsecamente articulados, estão imbricados, e são elementos estruturantes para pensar os fenômenos e não apenas para estarem situados como marcadores laterais, né? Trago aqui um pouco do perigo da gente tratar gênero e raça de forma lateral ou de forma isso, não diretamente, né? Não central. Então, eu trago aqui um convite para a gente olhar gênero e raça como critérios estruturantes do próprio funcionamento das instituições. E aí vou falar aqui um pouco também, né? Instituições, sistema de justiça, instituições de forma geral. Márcia trouxe aqui essa estrutura que conforma o Estado Democrático de Direito, né? E as instituições são parte e produzem ou não esse Estado Democrático de Direito de uma forma mais ou menos justa. Então, são essas formas também que determinam de que forma a distribuição vai se dar, né, mais desigual na questão das vulnerabilidades, da punição, da proteção, e constituem um pouco essa forma também de o Estado reconhecer, promover ou negar direitos. Então, quando a gente fala da raça como esse eixo central de análise, o que eu quero dizer aqui, o que eu quero provocar, o que eu quero sugerir, é que essa perspectiva racial não é um olhar externo, mas é uma chave analítica, né, que revela quem tem acesso à proteção, quem encontra as barreiras institucionais, quem é punido e quem é esquecido. E aí, nesse sentido, de forma nenhuma eu estou sozinha nesse pensamento, e esse pensamento não nasce em mim, não estou inventando a roda, e eu venho ali com um caminho pavimentado por muitas mulheres intelectuais negras desse tempo, de tempos anteriores. Então, autoras como Lélia Gonzalez, como Beatriz Nascimento, como Conceição Evaristo, como Sueli Carneiro, Jurema Werneck, Tula Pires e outras tantas que fornecem conceitos e categorias que são fundamentos teóricos, epistemológicos e metodológicos para que a gente possa caminhar outros caminhos possíveis. E aí eu vou trazer um pouco desses conceitos que podem dar para a gente outros horizontes, outras possibilidades de mundo, outras possibilidades de pensar o direito, o sistema de justiça, o campo de produção de vida, principalmente, né? Porque eu acho que quando a gente está falando de sistema de justiça, parece que a gente está falando de uma coisa, né? E, na verdade, a gente está falando de produção de vida ou de negação de vida. A gente está falando de produção de direitos de forma geral, de cidadania, de humanidade, de dignidade. Então, trazer um pouco da Lélia, né, que é essa intelectual negra enorme, filósofa, antropóloga, ativista, que é uma referência nos estudos de debate de gênero e raça,
que nos apresentou um conceito, uma categoria fundamental, que é a mefricanidade, né? Que faz a gente pensar na luta a partir da diáspora, né? Na produção de conhecimento, de pertencimento, resistência e reinvenção no mundo, né? Nesse momento, nesse contexto afrodiaspórico, né? É uma categoria que pretende deslocar esse olhar colonial sobre o protagonismo negro e indígena, né, na produção de conhecimento nas Américas. A Lélia também traz para a gente uma noção muito fundamental, que estrutura, inclusive, o grupo de pesquisa do qual faço parte, a Babi também, que é o direito em português, que ela traz para a gente o português, que é essa linguagem própria, não racista, que interpela a colonialidade e se expressa na força das heranças africanas, presentes na língua, no modo de falar, especialmente nas formas de resistir, né, nas formas de sobrevivência coletiva. Queria trazer um pouco também desse conceito de Atlântica, que é de Beatriz Nascimento, uma grande poeta, historiadora, que é uma categoria histórico-existencial que reinscreve a travessia atlântica como um espaço de elaboração de identidade e elaboração política dos povos negros e dos povos afrodiaspóricos. Então, pensando em converter as amálgamas ali da escravidão, os prejuízos e os impactos em possibilidade de reconstrução coletiva. Falar um pouco de Conceição Evaristo também, que trouxe para a gente uma ferramenta metodológica, conceitual, que é a escrevivência, que é uma escrita de nós, né? Uma escrita de mulheres negras, a escrita com a vivência. É uma ação, é a ação de tomar o lugar da escrita como se toma o lugar da vida, né? Então, essa possibilidade de produzir outros caminhos. Outra autora fundamental que eu quero trazer aqui para a gente dialogar, que é a Sueli Carneiro, que apresenta para a gente o dispositivo de racialidade, né? Que é esse dispositivo de poder, né? Que é um arranjo de práticas, saberes, formas de fazer, discursos que produzem hierarquias raciais, que produzem subjetividades, que produzem dominação. E Sueli, junto ao dispositivo de racialidade, né, no livro dela, ela traz um conceito fundamental e que a gente precisa visitar e revisitar, que diz muito sobre como a gente atua, né, como a gente produz conhecimento, ou como a gente nega a produção de determinados conhecimentos, que é o epistemicídio, que diz sobre, especialmente, silenciamento dos saberes negros, né, inclusive no direito, né, essa forma de sequestro e rebaixamento da razão negra. Para além disso, Jurema Werneck, que nos ensina com a figura da Yalodê, que é um termo iorubá, né? Mas nos ensina como usar essa chave metodológica para pensar a agência de mulheres negras. E, por fim, Tula Pires, do nosso tempo, grande constitucionalista, que tem como referência o marco teórico referencial de Lélia Gonzalez, que traz para a gente como pensar a mefricanidade, pensar o direito em português, né, reconhecendo as influências africanas e indígenas que são recalcadas pela norma culta e reivindicando um modo de produção normativa capaz de promover uma vida plena e o ideal de bem viver também para sujeitos negros. Eu quis trazer um pouco desse grande arcabouço teórico-metodológico de mulheres negras, autoras, intelectuais do nosso tempo, de um tempo um pouco anterior, para dizer que a gente pode pensar o sistema de justiça, pensar enfrentamento à violência, enfrentamento a gênero e raça, a partir de lugares e que há a possibilidade de construir caminhos a partir de uma não hegemonia, né, ou de uma contra-hegemonia, de uma contra-narrativa. Existe possibilidade de produção de vida, de centralização da raça, para a gente pensar os processos de produção de vida. Então, isso tudo, né, dialoga muito, todas essas referências, elas são base teórica para o meu trabalho, especialmente na pesquisa do mestrado, onde ali eu produzi a minha dissertação, que fala da maternidade negra interrompida e da possibilidade da criação dessas mães de uma outra gramática de direitos humanos capaz de produzir proteção para a vida negra e que agora no doutorado, em termos de continuidade, assim como Márcia trouxe as possibilidades de reescritas feministas, no doutorado a minha pesquisa é sobre reescritas negras de decisões judiciais. Essas mães elas vão reescrever
as decisões dos processos de seus filhos. E, a partir disso, pensar uma metodologia, elaborar uma metodologia, né, a partir da autoria intelectual dessas mulheres, capaz de pensar a radicalização da humanidade negra, de pensar a centralidade da raça. Então, especialmente na minha pesquisa, né, que resultou na minha dissertação e que hoje também embasa o meu processo ali de doutorado, eu faço uma discussão central ali sobre o terror racial, como essa condição que se estabelece muito a partir do fenômeno da escravização, essa gramática de violência que estrutura as vidas negras, né, desde o período moderno até os dias atuais, partindo um pouco do entendimento de que esse terror racial forja essa sociedade e, além de forjar essa sociedade, conforma o direito, né? Porque o direito está inserido aqui, nós não estamos livres. Isso muito pensando a partir da posicionalidade da mãe, mulher negra, no campo dos direitos, de suas relações institucionais e da produção intelectual dessas mulheres. Né? Essa pesquisa, a minha pesquisa, ela sistematiza as elaborações dessas mães, né, de mães de vítimas da letalidade policial, acerca de conceitos e temas centrais para o direito, para o campo, especialmente para os direitos humanos, muito pensando a partir da violação, né, que é o lugar, como geralmente elas conhecem os direitos humanos, quando eles são violados. E aí, nesse movimento intelectual, emergiu e emerge uma gramática de direitos, uma outra gramática de direitos que vem dessas mães e que está entrelaçada a esse ultraje da sua maternidade e ao direito de ter uma vida prolongada ou pelo tempo que se poderia ter ao lado dos seus filhos, né? Então, é um trabalho de mulheres negras que são compulsoriamente implicadas na luta por verdade, justiça e reparação, as mesmas mulheres que justificam a existência do direito, que dão sentido ao direito, e esse mesmo direito que se acumplicia também com o terror racial, e que descredibiliza e desqualifica o que é dito por essas mulheres, muitas vezes, especialmente perante o sistema de justiça. Então, é uma articulação de fatores que se contrapõem, que podem parecer paradoxais, mas que conformam uma amálgama que está situada nesse Estado democrático de direito e nesse sistema onde a gente também transita, onde a gente atua. É, o que eu verifiquei é um letramento jurídico político negro, né, dessas mães, e que é concebido a partir do genocídio, a partir do epistemicídio, por isso que eu trouxe um pouco das autoras anteriormente, para dizer onde que isso está situado, né? Então, essas mulheres elas pensam raça, sem dizer que estão centralizando a raça, mas centralizando porque é a única forma de pensar numa gramática jurídica que contemple a vida negra, e elas produzem uma gramática jurídica em português, né? Então, por que em português? Como eu disse, o conceito de Lélia, e que Tula, junto ao grupo também, vai desenvolvendo e oferecendo como um caminho para pensar, mas em português, porque é uma gramática que enfrenta o direito na sua forma original, formulado e lido sob os signos da branquitude. É em português porque mobiliza o direito contra o direito, reescreve marcos históricos, epistêmicos e metodológicos comprometidos com a vida negra nesse país. É em português porque assume o direito como uma engrenagem central para produzir a hierarquização racial. E, além disso, é um trabalho... Márcia estava falando, né, especialmente de Spivak, falando de agência, falando desse lugar social do subalterno, né, e depois falando das reescritas, ela trouxe o quanto é importante a gente não usar esses processos que se pretendem contra-hegemônicos para reafirmar os lugares, né, falar pelos outros. Então, tem um esforço nesse trabalho, né, na minha pesquisa, que é de fazer junto, de fazer de fazer ombro a ombro com as mães, das mães falarem em primeira pessoa, né, de não ser um exercício de tradução, mas um esforço mesmo de protagonismo epistemológico e jurídico, protagonismo do conhecimento, né, não só como experiência de vida, mas conhecimento, saber. Essas mães, elas muitas vezes transitam, articulam, mobilizam o sistema de justiça com uma inteligência, sabedoria e capacidade jurídica que poucos conseguem. Então, é um esforço de
dialogar com essas mães em pé de igualdade com os marcos teóricos, reconhecendo a todos como produção de conhecimento, de fato, né? Então, quando eu trago aqui o debate da centralidade da raça para pensar os fenômenos jurídicos, as teorias e as metodologias que embasam o campo, eu estou, na verdade, fazendo um debate, um diálogo, especialmente sobre o sujeito de direitos, né? E perguntando um pouco aqui, isso tudo para perguntar e para fazer a gente se provocar a pensar quem é o sujeito de direito, de fato, na justiça brasileira, partindo desse lugar que é urgente, né, de que eu já falei aqui, de assumir o direito também, o sistema de justiça, como uma engrenagem também central na produção de hierarquias raciais, sexuais, que a gente está aqui produzindo meios para combater, para enfrentar, mas a realidade, como o desembargador Wagner falou nisso, é a nossa matéria-prima, né? Então, também olhando para esse lugar que a professora Márcia também falou, né? Que é pensar para além dessa chave da efetividade e inefetividade jurídica, né? Considerar um pouco como esses sujeitos e experiências negras são considerados no processo de definição dos bens jurídicos, como esses bens jurídicos são tutelados quando em relação a esses sujeitos, e pensando também que os marcos jurídicos, políticos, tradicionais e hegemônicos, eles tendem a reforçar uma neutralidade. E aqui eu sugiro, afirmo, que a neutralidade não é possível, né? Não dá para afirmar uma neutralidade. Que assim a gente está diante de uma disputa, que existe uma disputa, né? Para a gente pensar o que define o que é justiça, quem merece e quem é reconhecido como sujeito de direitos em um sistema que opera de forma específica em relação a determinados corpos, né? Então, pensando um pouco que a neutralidade jurídica, ela funcionaria como mecanismo de apagamento de determinados sujeitos, determinadas experiências, determinados conhecimentos. E aí, mais uma vez, para dar um pouco de concretude, né? Eu vim ali trazendo as autoras e depois falando um pouco do campo da pesquisa, trazer um pouco mais de concretude para isso. Queria trazer aqui um caso paradigmático para a gente pensar um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais até onde pode ir, até onde é necessário olhar para a importância do compromisso do debate racial, especialmente no sistema de justiça, né? Para isso, eu pensei aqui o que podia caber e eu trouxe pensar aqui para compartilhar um pouco de vocês o caso da chacina de Acari, que aconteceu há 35 anos, né, e pode ser considerado assim, um dos casos mais emblemáticos no rol das mais expressivas violações de direitos humanos no Brasil, especialmente. E assim, muito embora a brutalidade e a gravidade já tenham sido reconhecidas e possam ser vistas hoje, o trâmite desse caso e os desdobramentos no sistema de justiça brasileiro foram muito lentos, foram falhos, foram desiguais, né? O caso foi levado à Corte Internacional de Direitos Humanos. Então, é um caso que envolve majoritariamente vítimas negras, pobres, oriundas de território favelado, e que evidencia o caráter racializado da violência de Estado no Brasil, que evidencia os problemas de segurança pública e que traz principalmente depois a decisão da Corte, né, ela traz a centralidade da raça para pensar todas as questões que estão elencadas ali. E eu acho que é um convite um pouco para a gente ver esse modo de fazer como um modo possível também. Então, essas famílias elas enfrentaram no sistema interno, né, diversas prescrições legais, arquivamentos, por suposta falta de prova, absolvições dos acusados. E nesse caso, em 2024, né? Obrigada. Em 2024, em relação a esse caso, houve a condenação do Brasil, a Corte condenou o Brasil, reconheceu o Estado brasileiro como internacionalmente responsável pelo desaparecimento forçado de 11 jovens negros residentes da favela de Acari, condenou o Estado pelas graves falhas na investigação dos desaparecimentos, pelos homicídios de 2 mulheres que eram familiares das vítimas e pela impunidade dos crimes. Reconheceu a atuação sistemática da polícia em práticas de desaparecimento forçado, execuções, impunidade, reconheceu o contexto de racismo estrutural, reconheceu a violência urbana, então deslocou
um pouco também a narrativa de casos isolados para essa compreensão de um padrão de violência, né, contra populações negras e periféricas, implicando o Estado democrático de direito nesses processos, implicando o sistema de justiça nesses processos, e reconheceu especialmente o papel das defensoras de direitos humanos, as mães e familiares nesse lugar de defensoras de direitos humanos, visibilizando assim de maneira incontornável a profundidade do protagonismo jurídico e político dessas mulheres, da atuação dessas mulheres, então, como sujeito político coletivo, inclusive, né? E fazendo uma interseção o tempo inteiro, a sentença faz isso, uma interseção entre gênero, raça e classe, trazendo essas dimensões como estruturais, como simultâneas, e como atuam conjuntamente nas formas de opressão e resistência. Então, eu trouxe isso também para a gente poder olhar e perceber que a produção de decisões judiciais não se limita a interpretar leis, né? E que também nem sempre é sobre ter leis, né? É sobre o desenho que é feito. Márcia trouxe isso e a gente tem total acordo, né? Tem um campo de disputa aí que é institucional, que é normativo, que é na disputa sobre a vida, que reflete sobre as tensões entre as normas legais, as práticas institucionais, as hierarquias de gênero e de raça, e que influenciam aqueles que são protegidos ou desvalorizados, né? Pensando nesse impacto da colonialidade ainda, de como que isso ainda está presente nos poros, né, dos caminhos que a gente faz institucionalmente, academicamente. Então, já caminhando mais para o final, eu queria retomar aqui essa ideia do direito em português, porque direito em português está nesses caminhos possíveis que a gente vem pensando, que vem sendo pensados, que vem sendo um caminho também pavimentado ali pela professora Tula Pires para a gente pensar outras chaves de compreensão, outros horizontes, outra metodologia, que está localizado ali no campo do direito das relações raciais, que é uma via para se construir uma atuação que desafia as bases tradicionais do pensamento jurídico, que parte do compromisso de racializar o direito e, com isso, politizar gênero, politizar classe, politizar territorialidade, e não apenas acrescentar novos recortes ou interseções, mas reconhecer essas dimensões como estruturantes, né? Como que elas atravessam o sistema de forma geral, o sistema de justiça, a academia, a produção do pensamento, a produção de conhecimento e como se organiza e isso opera. Então, considerando muito aquilo que eu trouxe também anteriormente, que o direito não é um campo neutro e autônomo, a gente não está nesse campo nem no direito, nem nenhuma ciência, nem nenhum campo do conhecimento, então a gente está num processo de disputa política, né, de disputa hoje a gente fala muito de narrativas também, né, então, para fazer um apanhadão e um resumo e organizar esses argumentos todos que eu trouxe, né? Eu queria retomar aqui o porquê que eu falei disso tudo no contexto de uma mesa que trata dos 21 dias de ativismo, né? Acho que eu falei um pouco lá em cima, e falando aqui, pensar que a violência que a gente está falando quando trata de 21 dias de ativismo, né? A violência contra mulheres, contra meninas, ela não é episódica, ela é sistêmica, ela é racializada, ela é reproduzida pelas instituições, pela produção de conhecimento, de forma geral. Então, pensar em gênero sem pensar em raça é insuficiente, e tratar a raça como um recorte é pouco. A raça é estruturante, é uma lente analítica, é uma lente a partir de onde olhar, que vai apresentar para a gente inúmeras ferramentas para a gente lidar com o contexto e pensar de fato em transformação, né, diagnosticar e transformar o modo de atuação, seja em qual campo a gente esteja inserido, né, dentro do campo dos direitos de forma geral. Eu uso muito isso, né, que eu estou para além, eu acho que não estou no campo do direito, estou no campo dos direitos, né, de produção, promoção de direitos. Então, assim, pensar como que a gente pode pensar na redação de decisões, na condução de investigações, desenho de políticas, de formação de profissionais, atendimento às pessoas, impactos, né, de forma geral.
E finalizar dizendo que o que eu quis com essa fala foi oferecer um pouco das ferramentas que eu conheço, que eu venho tocando e produzindo e pensando, que não partem de fora do direito, né? Às vezes parece, trouxe diversas autoras que não são do direito, mas isso também tem a ver com pensar a raça nesse lugar de prioridade. Outras autoras precisam e devem dialogar com o direito, e pensar que o direito ele vai revelar a sua dimensão democrática, né? Quando ele realmente incorporar os fundamentos de raça e gênero para a sua atuação, né? E aí, para pensar justiça, né? Porque eu acho que, para além de pensar sistema judiciário, pensar o sistema de justiça, a gente está pensando em preencher de conteúdo o que é justiça. Eu acho que isso tudo aqui também traz um pouco de ferramentas para a gente entender como que a gente quer preencher de conteúdo esse sistema, o conceito e a categoria justiça. Então é isso, agradeço, fico por aqui. Obrigado, obrigado, Milena. Tanta informação importante. E assim, a cultura é um software usado pela sociedade que, no nosso caso, está muito atrasado. A gente tem assim, uma longa caminhada pela frente, mas o que eu posso dizer, assim, nesse ambiente de impotência ainda, né, de tanta coisa que ainda precisa acontecer, é que eu fico satisfeito quando eu vejo que a gente hoje, dentro do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tem espaços que são do tribunal falando sobre essas coisas. Porque esses espaços, inicialmente, aqui dentro, isso era mais acadêmico. Isso acontecia dentro da escola da magistratura, nos fóruns permanentes, em outras reuniões, e tal, e tal, e tal. Então, isso vai se ampliando, e hoje a gente trata disso. É bem verdade, tem um empurrão do CNJ. O CNJ diz para o tribunal: vocês têm que ter campanhas, atividades. O CNJ tem tido muita proatividade, empurrando assim os tribunais para ficarem atentos a isso tudo, né? E muita coisa acontece ao mesmo tempo. Eu concordo que a Lei Maria da Penha é uma norma com problemas, mas é fundamental, né, que a tenhamos, e ela, desde seu nascedouro, está sofrendo muitas modificações, e eu vejo isso como positivo, né? Porque são adaptações. A gente está olhando, olha, as violências não são só essas, são mais essas. A gente vai tratando. Olha, lá naquele lugar que não tem juiz, o policial resolve na hora, para aquela medida urgente. Então, ela vai sendo adaptada e outras mudanças ela vai sofrer, né? Mas ela é muito importante, ela é fundamental, e a gente, aqui no tribunal, que é um tribunal de grande porte, um tribunal, são quase 900 magistrados, 210 desembargadores para quase 700 juízes e juízas, e a gente tem aqui uma paridade de gênero entre os magistrados, mas não no primeiro grau e no segundo, né? Nós temos mais juízas no primeiro grau, mas menos juízas no segundo. Mas com o tempo, isso vai acabar, né, com relação a gênero. Com relação à raça, não. Aí o atraso é muito maior, nós temos políticas que somos obrigados a seguir, inclusive, cotas, comissão de identificação e tudo mais, mas eu digo que a estrada aí está mais longa ainda, né? Mas nós temos muitas comissões, nós temos muitas atividades, né? Aliás, eu pontuei aqui para falar a importância dos protocolos de julgamento, tanto perspectiva de gênero quanto perspectiva racial. Eles existem, foram editados pelo CNJ, não foi à toa, né? Perspectiva de gênero por causa do famoso caso da Márcia Barbosa e tudo. A Corte IDH, como fez também no caso da Maria da Penha. Ó, Brasil, você trata mal esse assunto, você tem que fazer alguma coisa. E alguma coisa é feita, e vai, né? E vamos fazendo. Mas não adianta ter o protocolo se todos que trabalham com direito, lá desde a faculdade até aqui, não abriram o protocolo, né? Eu já vi gente reclamando do protocolo, mas você cancela o protocolo? Não gosta da ideia do protocolo, não sabe, não viu.
É igual o desculpador, dizer que tem, mas não vi. Né? Então, a gente precisa mudar isso. O que temos feito? Né? Eu posso dizer que há 2 anos a presidência mandou a gráfica do tribunal produzir o protocolo impresso, além de colocar no site, está lá no site, e um ofício mandou para cada juiz dizendo da importância. E o presidente fez a foto desse ano, fez uma matéria, botou no site. A gente fez aqui, a desembargadora Adriano fez também na comissão que ela preside, a Escola da Magistratura tem feito, tem os fóruns para falar do assunto. Quer dizer, a gente está falando, mas é uma roda que não roda rápido. Né? A gente vai tem um grupo de juízes novos agora, a Inara está ali, né? A Inara, né? A Inara, com o juiz Nicolite, que é uma pessoa com todo o letramento racial. Estamos com um módulo para os juízes novos para falar de raça, de protocolo, e vamos fazer o trajeto da Pequena África com eles também. Então, assim, a gente vai fazendo esses movimentos, né? São movimentos contínuos, Muito importante. imparável. A gente não vai parar, a gente vai crescer, mas assim, essa sensibilização, ela não é automática. Então, a gente vai fazendo e amanhã mesmo, e isso no final eu vou pedir para botar na tela. Aliás, se puder botar, a gente já bota agora. Né? Tem como botar no evento de amanhã? Quem que falou comigo? Foi a Luísa? Não, foi a Rebeca. Rebeca está aqui. Painel da Demografia Étnico-Racial do Tribunal de Justiça. A palestra A Importância da Produção de Dados para a Promoção da Equidade no Sistema de Justiça. A Inara mesmo está no painel amanhã, junto com o Diogo, com o Michael França e o Jorge Gonzaga de Lima Silva. Né? A gente está fazendo isso, porque é o novembro da Consciência Negra, porque é o novembro, mas a gente está fazendo o ano inteiro, né, Inara? A gente está o tempo inteiro ligado, atento. Os tribunais do Brasil todo assinaram os pactos, tanto de direitos humanos quanto de equidade racial, mas a pergunta que nos bateu logo há 2 anos e meio, quando isso foi celebrado: o que adianta assinar o pacto? E depois, o que faz? Criou alguma coisa? Por isso que existe, não só por isso, mas o NAPJUS existe também por isso. É um núcleo criado que dentro dele a gente tem a gestão dos pactos para a gente ficar atento tudo que acontece nesse nosso ambiente, envolvendo a Escola da Magistratura, ESAG, que é a escola voltada aos servidores, até no Museu da Justiça, até os eventos que acontecem também no Centro Cultural e nas comissões. A gente olha tudo que tem relação com direitos humanos, o que acontece na VEP, né? Direitos humanos, na infância e juventude, vários infratores, tudo. A gente está atento para a gente ter um mapa disso tudo, uma radiografia permanente, constante, para a gente se entender, para saber o que está acontecendo, o que a gente está fazendo e o que a gente está deixando de fazer, o que a gente pode fazer, isso tudo numa interface com a presidência o tempo todo. Então, assim, nós temos hoje, eu posso dizer que na gestão anterior, quando a gente começou a ter essa atuação, isso também foi uma tônica, essa preocupação muito grande para que a gente cumpra essa pauta, que essa pauta é relevante, ela é fundamental. A gente tem uma dívida histórica gigante com tantos grupos, tanta gente, e a gente precisa estar alinhado para que a gente tenha uma sociedade, não vou dizer igualitária, mas menos desigual, né? Um processo que, infelizmente, não é longo, com todo o radicalismo que a gente tenta, mas é a transformação institucional radical. Institucional a gente vai, no radical que está difícil, sabe? Mas a gente não está parado. Né? É isso. Dito isso, eu pergunto... E a gente tem um programa também que já tem pouco mais de 2 anos, que é o Quem Sente na Pele. Inicialmente, vídeos mensais, né? Foi até uma pena não ter pedido para passar o Quem Sente na Pele do racismo, que foi o de novembro de 23. Mas são vídeos mensais de 5 minutos, 6 de duração, ficam ancorados na página do YouTube do Tribunal de Justiça. E Quem Sente na Pele fala sobre aquele assunto. Né? Inicialmente foi uma pessoa, o primeiro foi depressão, mas depois a gente foi cobrindo liberdade religiosa e vários outros assuntos. Né? Então, são servidores, servidoras, colaboradores, estagiários,
juízes, desembargadores que participam. Às vezes são 2, às vezes são 3, às vezes é um só. Cada um fala o que sentiu na pele a respeito daquele assunto. Dependendo do assunto, não é fácil, às vezes, achar alguém que esteja disposto a falar, a dar sua declaração, mas isso tem... por um ano foi mensal, agora ele é bimensal, também recebeu um prêmio de boas práticas, né? Na corregedoria recebeu. Oi? Vai pedir? É possível? Mas se for possível, a gente passa, tá bom? Né? E eu queria também saber se nós temos alguma pergunta. Na online não tem, tá bom, não temos pergunta. Se for possível passar o vídeo, eu adoraria, mas se isso não for comprometer o tempo, se for uma coisa que a gente consiga... Mas você já passou para lá? Já? Tá bom. Tudo é rápido. Né? Eficiente. Então, olha só, vamos ver, se der para passar o vídeo, a gente vai passar, porque foi para mim um marco. E uma coisa muito importante também, né, e a professora Márcia, ela toca no assunto, é a questão assim, do lugar de fala, né, da legitimidade para estar ali. Né? Eu reconheço tudo, sei que é isso mesmo, mas também a gente tem uma questão assim, com toda a licença que alguém que não tem aquele lugar de fala tem que pedir para se ombrear, mas é fundamental que se ombreie, né? Porque quando a gente trata de direitos humanos, e aqui a gente está tratando de direitos humanos, né, a gente precisa de que essas lutas sejam lutas coletivas e do conjunto da sociedade. Né? Então, a gente não pode deixar ninguém de fora, e quem vier é muito bem-vindo, né? No sentido de que, vamos pensar, né? Se a escravidão fosse um problema só do escravizado, essa luta seria muito mais difícil do que foi, do que continua sendo, porque esse problema ainda existe em muitos lugares, de alguma forma. Né? O nazismo, outra coisa. Se fosse um problema só do judeu ou de quem foi para o campo de concentração, seria também um problema deles, não, de nós todos, até para que isso não se repita. Conseguiu que beleza, eu falei assim, meio sem esperança, mas é uma equipe muito eficiente. Tá? Esse é o da Barbie, né? Tá bom, vamos botar. Tá bom. É que a gente, na verdade, tem 2 vídeos. Tem 2 vídeos. Ótimo, claro. Até porque a atriz principal está ali. Né? Vamos botar. Meu nome é Barbie Nino, sou negra, estou com cabelo black power, estou usando uma blusa marrom clara, com alguns riscos mais étnicos, estou usando uma calça clara, brincos e um colar, e óculos também. Sou André Nicoliti, juiz de direito, professor da Universidade Federal Fluminense. Sou um homem de 52 anos, negro, cabelos, os poucos que tenho, brancos, a barba também um pouco branca, 1,80 m, estou vestido com um paletó, um tom degradê de marrom com cinza chumbo e uma camisa branca e uso óculos. Arte dourada em fundo branco. Quem sente na pele? Temos discriminação racial, lei número 1390, de 3 de julho de 1951. Comitês de Promoção da Igualdade de Gênero e de Prevenção e Enfrentamento dos Assédios Moral e Sexual e da Discriminação. COGEM em primeiro grau e COGEM em segundo grau. Estar aqui falando, né, sobre quem sente na pele, como um juiz e professor universitário, tem um significado muito grande, porque, como magistrado preto, somos no Brasil 1,4%, né? E somos 21% de juízes e juízas negros, né? Ou seja, pardos e pretos, no Judiciário Nacional. A população carcerária negra no Brasil é a maioria esmagadora do sistema prisional. Então, nós ocupamos muito as penitenciárias e poucos espaços de poder. Ter uma data que debate, né, que provoca o diálogo sobre discriminação racial no Brasil é muito importante, principalmente pensando em instituições como o Tribunal de Justiça, que são uma instituição, né, extremamente importante e que fala para a gente, é uma voz do Estado sobre temas sociais. Então, se o judiciário, que tem essa capacidade de formar a nossa opinião, que é onde as pessoas recorrem quando se sentem em situações de injustiça, se o judiciário fala para a gente que é errado
que não pode, ou se o judiciário começa a refletir sobre práticas, enfim, de discriminação, de racismo e discriminação, seja ela qual for, é um recado que a gente começa a passar para a nossa sociedade de que esse tipo de prática não vai ser mais aceita e que há algo de errado que a gente precisa começar a mudar. O racismo atravessa todas as camadas sociais. Óbvio que as pessoas periféricas, faveladas, sofrem muito mais em razão da pele do que aquelas que ascenderam e alcançaram cargos de poder, de decisão ou ascensão econômica. Mas isso não quer dizer que todas as camadas, ou seja, que o racismo não atravesse efetivamente todas as camadas sociais. Então, mesmo nós, homens e mulheres que ocupamos cargos de poder, de decisão, ainda assim somos, em função da cor da pele, tocados pelo racismo. Quando uma pessoa negra ocupa um cargo de poder, ela fica em evidência e é muito mais vigiada, para logo se apontar, como na música do Emicida Smiley, que diz, olha lá, não disse? É como se todos ficassem esperando um deslize, uma falha, né? Então, eu acho que, pensando no judiciário, mas também para além dele, outras instituições precisam ser provocadas a pensar sobre discriminação. É óbvio que às vezes começa com uma coisa que a gente acha pouco, é só uma data, mas começa com pouco mesmo. É uma data que vai provocar reflexões para as instituições, que vai provocar uma palestra, e aí essa palestra pode levar aquelas pessoas que trabalham naquele ambiente a refletir sobre situações de discriminação que elas mesmas passam. Essa data específica, né, é em comemoração à primeira lei de combate à discriminação racial, que é a Lei Afonso Arinos. E eu acho que é um marco importantíssimo para a gente pensar e propor, né? Propor ações. Ter esses marcos legais e essas instituições tão grandes, né? Tão preciosas para o Estado Democrático de Direito, que é a Justiça, para falar, para pautar a discriminação racial, é uma coisa importantíssima. O fato é que é não raro, mesmo sendo um homem negro, juiz, que veste ternos, né, e uma roupa razoavelmente de qualidade, por vezes a gente é confundido com segurança, com porteiro. Num lançamento, por ocasião de um lançamento de um livro meu, salvo engano, a 11ª edição do meu manual de processo penal, tantas vezes citado pelo Supremo Tribunal Federal, eu estava em São Paulo e na confraternização do lançamento eu estava saindo do recinto e iria pagar a conta e estava esperando na fila. 2 pessoas brancas, 2 meninas brancas pagaram a conta primeiro e saíram. E ao sair pegaram um cartão de liberação, né, e me entregaram como se eu fosse o segurança. Isso para mim foi muito triste, porque eu vinha de um momento em que eu estava autografando, tirando fotos com os leitores, sendo tietado, mas a cor da pele e o racismo que paira na atmosfera social foi capaz de tirar o brilho e a alegria daquele momento, porque me recolocou no lugar onde todos querem que nós estejamos, que são lugares de subalternidade. Então, mesmo quando somos aquilo que se fala no rap, no trap, né, preto no topo, né, esse topo não é igual ao topo dos brancos. Arte branca em fundo azul. Tribunal de Muito Justiça bem. do Estado. Esse é um vídeo, né? Vamos bater palmas. E o outro que está na sequência, vamos passar o outro também, então. Né? A gente teve esse tempinho. Servidora do TJRJ, integrante do PT de Mulheres Negras, entra na sala e se senta em uma cadeira. Ela é uma mulher negra, veste uma camisa amarela, calça de brancas e uns acessórios coloridos. Texto em fundo branco. Quem sente na pele. Tema: racismo. Texto na parte baixa do vídeo. Comitês de promoção da igualdade de gênero e de prevenção e enfrentamento dos assédios moral e sexual e da discriminação. COGEM em primeiro grau e COGEM em segundo grau. Porque falar do que eu sinto na pele, no que diz respeito à discriminação racial, racismo, não dá para falar só de mim, sabe? Eu acabo lembrando de muitas coisas. Por exemplo, eu fui criança na década de 90, adolescente nos anos 2000. E naquela época era normal a
a zoação, né? Na infância, no colégio, na rua, em casa, inclusive, e que hoje a gente reconhece como bullying. Mas naquela época não tinha nenhuma discussão sobre racismo, sobre discriminação racial, não. E aí eu já, bem novinha, não tinha essa discussão, isso é racismo, né? Eu já bem novinha entendi. Não, meus defeitos são a cor da minha pele, a textura do meu cabelo, e é isso. Conforme eu fui crescendo, né? As manifestações não eram mais assim diretas, porque você não vira para um adulto e faz uma piadinha de alguma coisa e o adulto vai ficar quieto, o adulto vai dar uma resposta. Porque às vezes muita gente tem dificuldade de também compreender o racismo, porque acha que só é racismo se olhar para um negro e dirigir ele alguma injúria racial. Então as manifestações passaram a ser de outras formas. Aí já era um olhar, uma desconfiança, um menosprezo, às vezes um desprezo mesmo, não considerar minha presença em alguns lugares, não considerar minha opinião. Mas eu tô contando isso, mas eu não tinha essa dimensão que tinha relação a isso com racismo, não, tá? Eu ia vivendo. Eu lembro que na graduação eu tive muita dificuldade, porque eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Eu chegava em casa 11 horas, 10h30, 11 horas, tinha que fazer as coisas, comer, tomar banho, enfim, dormir. No dia seguinte, 7h40, eu já tinha que estar no trabalho, trabalhando, e trabalho desgastante. Então, assim, né, eu tinha muita dificuldade em aprender o conteúdo, tinha dificuldade com a linguagem dos textos, tinha dificuldade de me expressar, porque a maneira que eu aprendi a me expressar lá em casa, com a minha família, com as pessoas do meu bairro, era completamente diferente do que estava ali na faculdade. Então, se lá atrás eu entendi que, a minha cor da pele e a textura do meu cabelo era um defeito, nesse momento aí de graduação, início da entrada assim, no mercado de trabalho, eu internalizei que a forma como eu me expresso e a minha linguagem, né, oral, minha linguagem corporal era inadequada. E aí eu comecei a acreditar, criar, né, algumas crenças limitantes, né, digamos assim, de que eu não era bom o suficiente, que eu era insuficiente, que eu nunca ia conseguir estar em determinados lugares, que eu nunca conseguia alcançar um cargo de prestígio, um cargo de liderança, porque eu acreditava, eu tinha certeza que eu era insuficiente. Até mesmo na trajetória acadêmica, demorou para eu ter coragem de escrever alguma coisa. Até hoje eu tenho maior dificuldade com os meus textos, eu não gosto de mostrar para ninguém, porque eu acho que não está legal, que não está escrito da maneira correta. Eu ainda me sinto assim, inadequada. E esse sentimento de insuficiência que eu sinto na pele, que depois, na fase adulta, e aí, né, com o avançado debate sobre as questões raciais, e quando eu mergulhei sobre o tema, que eu entendi que isso tinha a ver com racismo, eu pensei, caramba, que covardia! Comigo e com outras pessoas do mesmo grupo racial que o meu, racial e social, é a mesma coisa. A gente vai o que é possível, a gente faz o que é possível. E aí, quando a gente se dá conta que, por exemplo, se eu olhar para o esforço que eu fazia lá na minha época da faculdade, se eu tivesse alguém lá na minha família, nas minhas relações, pessoas falassem assim: Soiane, olha, vai por esse lado aqui, faz isso aqui, conversa com fulano, conversa com Beltrano. Com o esforço com a disposição que eu tinha lá atrás, nossa, eu já estaria em outros lugares. As pessoas que acham que preconceito e discriminação racial, façam um convite. Comece a fazer aquele exercício básico de olhar onde estão as pessoas e qual é a cor das pessoas. Comece a se questionar. Por que aquelas pessoas estão em determinados lugares? Antes de falar, de tecer algum comentário, sabe? É observar e observar mesmo. Porque está na nossa cara. Assinatura de encerramento. Palmas também, né? Para a sua mãe, assistente social do nosso tribunal, também estão envolvida com tudo, com as comissões, né? Então, esse é o nosso Quem Sente na Pele, que a gente produz, está em andamento, está ativo, né? Continuamos fazendo também.
Gente, alguém tem alguma questão, alguma observação? No online não temos nada. Eu soube da Alessandra aqui, lá no grupo dela, da pós-graduação, o pessoal elogiando, gostaram muito, né? Várias coisas nesse sentido. Muito obrigado aí pelos elogios dirigidos aqui às nossas palestrantes. Ah, pois não, Luísa. Bom dia a todas e todos. Eu sou Luísa, integrante do NAPJUS, e ouvindo as professoras, né, a professora Márcia, a professora Milena, eu tenho uma inquietação, né? Eu fiquei pensando um pouco como que a gente pode pôr em prática, né, como que a gente pode replicar essas questões que vocês trouxeram para a gente. Então, a minha inquietação é, né, de maneira prática, como é possível convidar esses sujeitos, essas sujeitas protagonistas da construção do conhecimento, da construção, da produção de saberes, né, para dialogar com as instituições da justiça, né? Então, fiquei pensando um pouco nisso. Como é possível chamar esses sujeitos, essas sujeitas, para esse lugar de agência nas atividades cotidianas das instituições, especialmente no âmbito do Tribunal de Justiça, né, que a gente está inserido, inserida. Então, eu fiquei pensando um pouco nisso, né, a partir das questões de gênero, sexualidade, raça, classe, capacitismo, etarismo, que são pautas, né, que a gente vem trabalhando, implementando aqui no tribunal. Então, pensar esse movimento, né, a partir de uma iniciativa das instituições hegemônicas mesmo, mas, sobretudo, no âmbito do Tribunal de Justiça. Obrigada. Muito bem, obrigado. Dirigindo alguma das palestrantes em especial? Eu acho que as duas se Tá bem. complementam, né? Inclusive, a Milena trouxe um pouco do seu trabalho de tese, né? Como instrumento disso, na verdade, eu entendo, né, como instrumento dessa perspectiva, mas eu acho que as falas das duas se complementam bastante. Fico muito grata. Posso falar? Obrigada pela pergunta, Luísa. Bom, eu acho que não tem uma fórmula, né? Assim, uma receita, eu acho que é um esforço assim da gente pensar, e você me fez pensar. Porque eu acho que é isso, né? Eu venho de um lugar onde esse diálogo ele é muito natural, óbvio, colocado, né? Então, a conversa com esses sujeitos é pressuposto do meu trabalho, é condição de possibilidade para a execução do meu trabalho de forma geral com segurança pública, com populações racializadas, é condição de possibilidade para a minha pesquisa acontecer para essas pessoas, porque, de fato, eu acho que tanto a minha trajetória profissional quanto acadêmica, ela está olhando para isso o tempo inteiro, né? Como que eu faço na prática fazer sentido para quem é atingido especialmente pelas hierarquias de humanidade. Mas eu acho que a gente pode pensar no diálogo com movimentos sociais de forma geral. Assim, os coletivos, os movimentos, eles são espaços organizados, né? Assim, tem às vezes lideranças, ou às vezes um colegiado ali de lideranças, tem um funcionamento muito próprio. Então, eu acho que dialogar com a sociedade civil num lugar de horizontalidade e de escuta real, de estar, de reconhecer saberes e conhecimentos e tecnologias, então isso já coloca a conversa num outro lugar. Os movimentos sociais, a sociedade civil de forma geral, ela precisou se organizar para funcionar de forma autônoma. Mas, de fato, e muitas vezes até realizando o papel do Estado, né? Mas eu acho que, eu entendo, assim, nesse trabalho ali em conjunto, que existe um espaço, um convite, um lugar amplo para ter esse diálogo. Então, porque espera-se que o Estado, que as instituições se coloquem pelo menos ao lado, que essas pessoas possam se retirar desse papel de luta constante. Então, acho que se organizar com a sociedade civil, estar nesse lugar de escuta horizontal, de fato um olhar cuidadoso, um olhar de reconhecimento, nem é de reconhecimento, eu trabalho muito com a radicalização, porque eu acho que a gente fica muito nessa chave de reconhecer, né? Tem uma coisa que está sendo feita, eu acho que dá para caminhar junto. Então, acho que é isso. Acho que o movimento social, a sociedade civil e pessoas que trabalham, assim, tem diversas pessoas que fazem ponte, né, que podem fazer as pontes, mas eu acho que é uma disponibilidade para conversar horizontalmente.
e para entender que vêm saberes desses lugares e outras tecnologias que a gente desconhece. Não sei se eu respondi tudo, mas acho que dá para a gente pensar caminhos a partir daí. De nada, meu bem. Eu não tenho tanto a acrescentar além do que a Milena falou, mas essa questão da escuta que ela enfatizou, de escuta cuidadosa, ela não é fácil, não, e ela é o segredo mesmo, né? Então, aprender a ouvir é muito importante. Quem está em posição de poder, seja institucional ou seja social, né, tem muita dificuldade em ouvir. E ouvir é também entender que a agenda do que a gente acha que é importante pode não ser a agenda do outro, né? Então, acho que essa ideia também de convidar a pessoa para participar do que a gente está fazendo também precisa ser cuidadosa, porque não necessariamente o que a gente está fazendo é o que está na agenda, é a prioridade do que o outro está fazendo, né? Então, construir a agenda junto e, acima de tudo, realmente, acho que é aprender a ouvir muito mais do que propor, aprender a silenciar de verdade, e investigar em que medida a gente precisa reformular as nossas visões, as nossas agendas, as nossas propostas, em função do que de fato é prioridade para aqueles, né, que de um modo geral a gente está querendo de alguma maneira colaborar, contribuir, e pensar, e a partir da escuta pensar nas condições de possibilidade dessa participação também, né? Porque às vezes a gente convida, se o outro não aceita, a gente já presume um monte de coisa. Não aceita porque realmente tem outras coisas na vida que estão acontecendo. Acho que tem que presumir, reconhecer o outro como um sujeito de direito, um sujeito de conhecimento, né? Um sujeito social que está em condições de paridade comigo, necessariamente. Então, se o sujeito toma decisões que não são as que eu entendo como são as melhores, eu suspender o julgamento e rever as minhas percepções sobre o que é o mais importante, né? Pode ser que eu esteja errado. E aí, enfim, então, eu vou dar um exemplo do que eu estou querendo mencionar também, né? Eu participei durante muitos anos de muitas articulações de oficinas, cursos, né, sobre, por exemplo, litígio estratégico de raça e gênero, a partir da perspectiva de raça e gênero, muito antes dos protocolos, isso já tem mais de 15 anos, né? E era bem comum, por exemplo, que algumas das pessoas à frente dessas iniciativas, mulheres brancas, muito bem intencionadas, enfim, chamavam mulheres negras para participar e muitas vezes não conseguia, né? E era comum as pessoas dizendo, chama, mas a pessoa não quer vir. Não é essa a história, né? A história é a pessoa está com uma agenda gigantesca, fazendo milhões de outras coisas, aquela oficina, talvez naquele momento formulada daquela maneira, não fosse prioridade. As reuniões de organização da agenda eram à noite na Zona Sul, sem previsão de nenhum, né, das questões de possibilidade de mobilidade para essas mulheres que moravam geralmente em outras regiões da cidade. Enfim, quando a gente reconhece o outro como igual da conversa, a gente se preocupa com coisas que a gente não se preocupa quando a gente está ainda nessa posição confortável, né, de sujeito hegemônico. Então, se repensar acima de tudo, né? Sabe, Márcia, até essa questão, você falou muito também na sua palestra, né, qualquer ato de fala é necessário que haja uma escuta, né? Qual é o nosso papel, né? E, claro que você falou isso numa profundidade maior do que o que eu vou abordar, mas assim, quando eu olho assim para o papel do juiz, a pessoa muitas vezes acha que o papel dele é produzir decisões e sentenças, como um papel primordial. Não é. Não que isso não tenha relevância, porque antes disso é escutar, mas é escutar de verdade, não por formalismo, né? O magistrado ele deve receber os advogados que querem falar com ele. Isso faz parte da vida do magistrado, está no estatuto da OAB. Mas aí o advogado vindo ao juiz, aquele momento tem que ser um momento muito importante de ser ouvido de verdade, não é uma ouvida formal, é ouvir para entender o que ele está falando, internalizar aquilo. E eu percebo na prática do dia a dia, o advogado, que eu recebo os advogados todos e eu gosto de ouvir, porque o juiz tem que gostar disso tudo, o juiz tem que gostar de gente, tem que gostar de problema, senão ele está na profissão errada, né? Igual o médico que não gosta de hospital, é o barco que não navega, então não dá. Então, você tem que gostar disso tudo. Mas aí o advogado, ele vem a você
você entendeu e você proferiu uma decisão que é contrária ao interesse dele, mas você abordou o ponto que ele falou com você, ele aceita. O que ele tem dificuldade, ele falou, aquilo entrou por um ouvido, e eu não tratei daquilo que ele falou, e aquilo para ele era importante. Então, essa questão do saber ouvir, você deu uma profundidade maior, porque você envolveu a questão da subalternidade, tal, mas assim, nesse nível filosófico do papel do juiz, do que é esperado dele, é exatamente isso, é saber ouvir e gostar de ouvir. Só a partir do que você falou, trazer aqui um relato da doutora Adriana Cruz, né, que é juíza federal e foi secretária-geral do Conselho Nacional de Justiça até recentemente, quando o ministro Barroso era o presidente, ela falando sobre a audiência, né, sobre essa questão de ouvir, ela dizendo que muitas vezes chega testemunha ou o próprio réu e dá um depoimento contraditório, e isso é, muitas vezes, base para desqualificar o argumento, né, o testemunho, por conta das contradições. E ela começa a questionar o que está por trás. Essa pessoa comeu quando chegou? Essa pessoa pôde descansar minimamente? Essa pessoa está com privação de sono? Essa pessoa está traumatizada? Essa pessoa... quando você reconhece o outro como sujeito, você começa... Aí você escuta de outra maneira. A contradição de alguém que está falando nessas condições é algo esperado, né? É algo que a gente tem que saber entender dentro desse contexto, né? Então, enfim... eu estou fazendo esse comentário a partir do que você fez, né? Escutar tem muitas dimensões. Escutar pressupõe reconhecimento do outro, acima de tudo, na sua, né, como sujeito em condições de paridade, né? A Babi, uma pergunta? Pois não. Oi, bom dia. Na verdade, não é nenhuma pergunta, assim, só acrescentando se as palestrantes e o desembargador também sentir vontade, justamente nisso que diz respeito à escuta, e também não infantilizar essas pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa que me pega muito, que eu já percebi muito quando estava na graduação, enfim, em alguns momentos, como que a gente acaba infantilizando essas pessoas marginalizadas e às vezes réus, enfim, seja lá quem for que a gente está lidando. Como que a gente tira um caráter assim de sujeito mesmo e de pessoas autônomas que estão ali colocando, e a gente coloca eles num lugar inferior, mas inferior dócil, né? A ponto de não dar essa repercussão necessária. Enfim, é isso. Muito bem. Muito bem. Bom, chegamos já no horário previsto, né? Não tendo mais observações ou perguntas. Agradecimentos nossos para a professora Márcia, para a Milena. Tem um brindezinho aqui, que é um livrinho para cada um. O CD, dar CD hoje é quase igual dar uma ficha de telefone, né? Vai tocar onde, né? O que tem isso? É mais fácil ter um toca-disco do que um toca-CD hoje em dia. É verdade. Né? Mas é do coração. Né? Então, nossos agradecimentos, né? Esperamos poder contar tanto com uma quanto com outra, em outros eventos nossos, né? E a todos e todas que nos assistiram aí no online também, que é onde está a grande maioria das pessoas. Muito obrigado. Fiquem atentos. Temos esse evento amanhã que eu já anunciei, que está no cartaz. Se entrar no site do tribunal, a gente já botou aqui, a Babi já botou, né? E a gente... Inara, a gente vai ter o próximo agora só no ano que vem, né? Porque a gente já está em novembro, então esse ciclo bimensal anunciaremos oportunamente. E fiquem atentos ao Quem Sente na Pele. O último foi gordofobia. Né? Desculpa, o penúltimo foi gordofobia, o último foi o câncer de mama. Tanto um quanto o outro. Difícil de encontrar quem queira dar uma declaração e tal, e foram declarações muito importantes, muito sensíveis. Né? Está tudo lá no tribunal. Entrou na página do tribunal, lá do TJRJ, dentro do YouTube, tem um canal. Escreve assim, Quem Sente na Pele. Aí todos os nossos episódios aparecem ali. Assistam a todos. Vale a pena, tá bom? Muito obrigado. Boa noite, Boa noite, não, boa tarde. Até a próxima. E obrigado, intérpretes de Libras, todo mundo que trabalhou, o pessoal da técnica e o pessoal do NAPJUS, todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau.